deu empate sem gols no primeiro Fla-Flu do ano pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Em Volta Redonda, o Vasco venceu o Madureira e assumiu a vice-liderança no Grupo B. Em Volta Redonda, Vasco da Gama e Madureira. Bernardo tabelou com Felipe e fez 1-0 Vasco. Rodrigo, de fora da área, empatou para o Madureira. Belo gol, 1-1. Mais uma jogada da dupla Felipe e Bernardo. Bernardo fez o segundo dele no jogo. Vasco 2-1. Cruzamento de Valdir e Magrão empatou para o Madureira. 2-2. Jefferson bateu a falta. Rômulo tocou de cabeça e Bernardo fez mais um, o terceiro do Vasco. No finalzinho, Felipe Bastos, que entrou no lugar de Bernardo, garantiu a segunda vitória do time na Taça Rio. Vasco 4, Madureira 2. E Muricy Ramalho não é mais técnico do Fluminense. O anúncio foi feito depois do jogo contra o Flamengo pelo presidente do clube. Eu recebi um comunicado do Muricy e ele comunicou que está deixando o Fluminense porque ele tinha dois objetivos para serem alcançados no Fluminense. Um era um título, no qual ele teve 100% de... Ele alcançou 100% o objetivo, e o outro é a melhoria da infraestrutura, a melhoria do clube, da infraestrutura do clube, das condições do clube, coisa que ele acha que ele não alcançou, e ele hoje não se sente, provavelmente, satisfeito com essa parte da estrutura do clube, e ele não conseguiu esse objetivo. Então ele hoje pediu para deixar o Fluminense. Bom, aqui ao meu lado o comentarista Paulo Lima. Paulo, a demissão do Muricy pegou todo mundo de surpresa. Olha, boa noite, Carla, boa noite a todos. Até certo ponto, sim, mas nos últimos dias o desgaste já era muito grande entre o técnico do Fluminense, a diretoria. Havia, sim, um certo desacerto entre a parte que comanda o clube, dentro da estrutura administrativa, e a parte do departamento de futebol. O Muricy, todo mundo sabe, veio através da patrocinadora do Fluminense, o salário dele, toda a parte de contrato foi feita pela patrocinadora do Fluminense, e essa nova diretoria que assumiu tinha um planejamento diferente daquilo que o Muricy começou o seu trabalho, né? E a grande crise do Fluminense, segundo o Muricy, foi exatamente a problema de infraestrutura. O Fluminense não tem um campo adequado para treinar, o Muricy vem reclamando constante disso. Constantemente ele reclama dessa falta de estrutura, o Fluminense treina num campo apertado e todo mundo reconhece exatamente que falta condições para o Fluminense. Agora eu acho que vai muito além disso, eu acho que vai exatamente em cima de uma crise política que o Fluminense vive com o técnico, e o Muricy chegou para isso. Está aqui há 11 meses, chegou em abril do ano passado, veio substituir o Cuca, teve 54 partidas pelo Fluminense, teve um retrospecto muito positivo, são 28 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. E campeão brasileiro depois de 26 anos, e o mais incrível de tudo isso é que ele veio para um projeto até 2012, o contrato dele é até 2012. Né? E essa crise administrativa, essa crise política que viveu o Fluminense, que vive o Fluminense com o Muricy, inclusive prejudicou um dos sonhos dele, que é a seleção brasileira. Foi chamado pelo Ricardo Teixeira. Ele abriu mão disso. Abriu mão disso, exatamente, e o Mano Menezes assumiu. Agora, o caminho do Muricy está aberto, é um técnico vitorioso, é um técnico respeitado, sabe trabalhar com a base, sabe trabalhar com craques, e o caminho dele, até onde a gente tem informações preliminares não confirmadas, é o Santos Futebol Clube, que está sem técnico desde a saída do Adilson Batista e hoje precisa de um técnico para botar essa nova geração do Santos aí no caminho certo. O Santos, que é atual campeão paulista, atual campeão da Copa do Brasil, e tem uma geração vencedora pela frente, né? Agora o Fluminense procura um novo nome, para a torcida do Fluminense um desgaste, para os jogadores, até porque o clube tem uma competição importante, que é a Taça Libertadores da América. O Fluminense precisa muito vencer os seus 3 próximos jogos, torcer por tropeços dos adversários para seguir na competição. Se perder para o América do México, adeus Fluminense na Libertadores da América. Ok, Paulo, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Mirassol no interior do estado e o São Paulo reassumiu a liderança, goleando o Santo André. Vamos ver a reportagem. O jogo foi no Morumbi, boa troca de passes, bonito drible de Juan e o cruzamento para a cabeçada de Dagoberto. São Paulo 1-0.
Dagoberto bateu o escanteio, o goleiro Neneca rebateu e Lucas, de muito longe, pegou de primeira, um golaço, o segundo do São Paulo. Lucas tabelou com Dagoberto, invadiu a área e chutou no travessão. Casimiro aumentou, 3-0, e São Paulo é novamente líder do Campeonato Paulista. Em Mirassol, no interior do estado, o time da casa marcou primeiro. Xuxa fez boa jogada, se livrou na marcação e Serginho, com categoria, acertou no ângulo do goleiro Júlio César, 1-0. Depois da cobrança do escanteio, o William empatou para o Corinthians, 1-1. A defesa do Mirassol errou na saída de bola. Dentinho lançou. William se livrou do goleiro e virou para o Corinthians, 2-1. O Wesley arriscou de longe, a bola desviou em Wallace e enganou o goleiro Júlio César, 2-2. Nos acréscimos, o ataque do Corinthians trocou passes e Bruno César garantiu a vitória. Corinthians, vice-líder 3, Mirassol 2.